Depois de uma onda de vitórias que se seguiu ao ataque de 7 de dezembro de 1941 a Pearl Harbor e da expansão das conquistas japonesas através da Ásia e no Pacífico, as forças imperiais começaram a sofrer uma crescente série de derrotas para os Estados Unidos e seus aliados. Nos anos de 1943, 1944 e 1945, após intensas batalhas aeronavais e anfíbias, os Estados Unidos, na sua estratégia de salto de ilha em ilha, reconquistaram as Ilhas Salomão, o complexo das Ilhas Marianas, Saipan, Tinian e Guam, como também a ilha de Iwo Jima, instalando bases aéreas nesses arquipélagos. E com a proximidade das velozes e poderosas forças-tarefas de porta-aviões da Marinha Americana, os líderes japoneses temiam que só pudessem esperar mais ataques aéreos devastadores. Seus temores estavam corretos. O Japão estava cercado. O Japão devia rapidamente procurar as condições de paz mais vantajosas que os aliados estariam dispostos a oferecer, ou continuar com a desesperada defesa do Império, que seria invadido a partir do litoral de Kyushu, em novembro de 1945, naquela que seria a maior invasão anfíbia da história, a Operação Downfall. O Oka era a arma suicida da Força Aérea, um planador-bomba pilotado, com um sólido motor foguete para o mergulho final no alvo. O Oka foi planejado para ser transportado a elevada altitude por um bombardeio-mãe, e depois ser solto para planar a uma velocidade de 370 km por hora em direção a um alvo distante, até 80 km. O Kaiten era a arma suicida da Marinha Imperial, com poder igualmente devastador. Tratava-se de um torpedo tripulado, cujo piloto guiava com sua poderosa ogiva em direção aos navios inimigos, a uma velocidade de 40 nós. Os Fukuryu eram um grupo especial suicida de homens RAM. Eram minas humanas equipadas com sistema de fornecimento de oxigênio sem bolhas, que ficariam sob a superfície entre os obstáculos submersos ao longo das praias. Quando a embarcação de desembarque se aproximasse, os Fukuryus se aproximariam soltando minas com detonadores de contato em varas. Esperava-se que cada homem afundasse uma unidade de desembarque inimiga, trocando sua vida pela de aproximadamente 40 invasores. Os Kamikaze eram unidades de ataque especial de aviadores militares que voavam ataques suicidas para o Império do Japão contra navios de guerra aliados nos estágios finais da campanha do Pacífico da Segunda Guerra Mundial, e seriam usados também na Ketsugo. As interceptações da inteligência americana nas comunicações de rádio japonesas deixavam os planejadores de guerra americanos com profunda e crescente preocupação, em particular com o plano geral de armas suicidas e o aumento das forças terrestres convencionais no Japão, se preparando para a invasão iminente do seu território continental. Alarmado com as novas projeções das forças japonesas em Kyushu, o principal oficial da inteligência dos aliados, general de brigada Charles Willoughby, observou de forma sombria em 29 de julho de 1945. Pela doutrina militar padrão, uma força invasora anfíbia necessitava desfrutar de vantagem numérica de 3-1 em relação aos defensores, bem como superioridade aérea e domínio naval nas águas litorâneas, situação que possivelmente não existiria na costa de Kyushu em 1º de novembro de 1945, o dia D da planejada invasão do Japão. Entremente, em 18 de junho de 1945, ocorreu na Casa Branca uma reunião entre o presidente Harry Truman,
e seus conselheiros militares para decidir entre 3 estratégias para derrotar o Japão: o plano de invasão da Alfao, uma campanha intensificada de bombardeio aéreo e um bloqueio marítimo. Conquanto o prosseguimento do plano de invasão fosse autorizado, apenas alguns poucos homens nessa reunião, além de Truman, sabiam sobre o maior segredo da Segunda Guerra Mundial: que os Estados Unidos estavam prestes a testar a primeira bomba nuclear da história, cujo projeto já havia custado em valores atuais 25 bilhões de dólares aos americanos. O projeto Manhattan avançara, restando, no entanto, descobrir como lançar sua bomba atômica no território inimigo, e treinar tripulações para tal missão tornou-se uma missão urgente. O superbombardeio B-29 foi o programa mais caro da Segunda Guerra Mundial, custando em valores atuais aproximadamente 45 bilhões de dólares em design, desenvolvimento, produção e operação, superando em muito o projeto Manhattan. Foi idealizado na perspectiva do alto comando do Corpo Aéreo do Exército dos Estados Unidos em 1940, que a Inglaterra sucumbiria ao avassalador avanço nazista pela Europa Ocidental, e em especial a Batalha da Inglaterra, devendo assim os Estados Unidos disporem de um bombardeio estratégico de longo alcance, que pudesse atacar a Alemanha a partir de bases em território americano. Em 1943, a Boeing tinha 58 mil funcionários na linha de produção do B-29. No momento em que o protótipo XB-29 ainda fazia seu primeiro voo de testes em 21 de setembro de 1942, o Corpo Aéreo do Exército dos Estados Unidos já contratava um gigantesco pedido de 1.664 aeronaves. A dinâmica da guerra, como se sabe, privilegia a velocidade, em detrimento da segurança. Com o insucesso da tentativa de invasão nazista às Ilhas Britânicas em 1940, e a guerra aérea na Europa bem encaminhada a partir de bases inglesas pelo Boeing B-17, com menor alcance e capacidade que o B-29, mas eficaz no teatro europeu, o B-29 passou a ser utilizado no bombardeio estratégico do Japão, a partir de bases chinesas, indianas e do Sudeste Asiático em 1944, e do Arquipélago das Marianas, conquistado pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos naquele mesmo ano. Os desafios aeronáuticos, logísticos, meteorológicos e técnicos para as operações iniciais de uma máquina inovadora como o B-29 foram inúmeros e quase intransponíveis, sendo que seus comandantes no Teatro de Operações do Pacífico eram veteranos do teatro europeu e não sabiam o quanto o B-29 era diferente do B-17, não somente em design, mas na tecnologia embarcada. Desconheciam ainda como os alvos, a geografia e o clima japoneses eram diferentes dos seus equivalentes europeus. Em setembro de 1944 foi nomeado o novo comandante do 20º Grupo de Bombardeios do Pacífico, General Curtis LeMay, egresso dos grupos de bombardeio de B-17 do teatro europeu, onde angariou grande prestígio como líder da guerra aérea. Os resistentes percalços operacionais do B-29 ainda o faziam provar de que era uma excelente arma. No alto comando das Forças Armadas Americanas, onde seus integrantes tinham ciência do projeto Manhattan, a urgência de tal prova era ainda maior. Apenas o B-29, pela capacidade de carga e alcance, poderia carregar a nova arma nuclear, e se ele falhasse como bombardeio estratégico, o projeto Manhattan seria um completo desperdício. A pressão foi sentida, transmitida e cobrada pela cadeia de comando, omitindo-se as pretensões atômicas, consideradas restritas a um seleto público. Nesse ínterim, a indústria de aviação japonesa foi eleita pelos líderes aéreos como alvo prioritário das superfortalezas B-29 dos grupos do Pacífico, mas seus resultados ainda se mostravam razoáveis para derrotar definitivamente a disposição bélica do Japão, sem uma invasão anfíbia ao seu território continental. Enquanto isso, uma mudança desconhecida por muitos americanos estava se aproximando pelo ar, quando Curtis LeMay, através de 84 B-29 de seu 20º grupo, emulando as táticas aéreas aliadas do teatro europeu, tão polêmicas quanto eficientes para destruir o moral do oponente, substituíam o bombardeio de alvos específicos ou de precisão pelo bombardeio de área, lançando bombas incendiárias em dezembro de 1944 sobre uma área ocupada pelos japoneses em Hankou, China, destruindo inteiramente a cidade com sua base militar inimiga. Esse sucesso incendiário de LeMay, na China ocupada, pressionou seu par, o 21º Grupo, e seu comandante, General Haywood Hansel,
a abandonarem a tática de bombardeio de precisão à luz do dia, que então realizavam no Japão continental, onde, somadas às problemáticas operacionais da nova aeronave, traziam resultados desencorajadores para os estrategistas americanos. Após mais um resultado aquém do esperado em novo bombardeio de precisão sobre território japonês, destruindo apenas a fábrica da Kawasaki próxima à cidade de Kobe, tática seletiva de alvos que Hansel não abrira mão, ele foi destituído do comando do 21º Grupo, que, fundido ao 20º Grupo, passara então ao comando de LeMay, com a base de operações unificadas no arquipélago das Marianas. Na fase final da Guerra no Pacífico, a vantagem esmagadora dos americanos e seus aliados em qualidade e quantidade de meios aéreos geralmente permitia que afastassem a oposição de caças ou canhões antiaéreos japoneses. Mas os bombardeios de precisão diurnos a baixa altitude, onde os B-29 ampliavam seu alcance, capacidade e eficiência operacionais, tanto por conta dos ainda problemáticos motores Wright R3350 do Plexus Cyclone e da meteorologia local, que dificultava a precisão de bombardeios em altas altitudes, davam vantagem às contramedidas defensivas. O multibilionário B-29 ainda falhava em seus resultados aquém dos custos envolvidos. Kurtz LeMay já tinha uma solução em mente, pois as cidades japonesas com sua arquitetura de madeira eram mais vulneráveis às bombas incendiárias do que as cidades de alvenaria alemãs, por exemplo, além de maior concentração urbana das fábricas japonesas. Assim, LeMay lançou bombardeios de área noturnos, de baixo nível, em média 6.000 pés, sobre um Japão carente de holofote ou canhões antiaéreos controlados por radar e limitada caça noturna. LeMay abandonou assim tanto a precisão de alvos quanto a luz do dia para seus ataques de área, ao contrário de seu antecessor no comando do 21º Grupo. O moral das tripulações de B-29 estava elevado, e a desconfiança dos americanos no caro e novo equipamento deram lugar à admiração. LeMay descobriu a fórmula mágica em táticas que maximizaram a superioridade numérica e técnica de suas aeronaves e já respirava o cheiro da vitória sobre o Japão e da supremacia aérea no campo de batalha com seus mortais raids incendiários. Nemesis, em setembro de 1944, o coronel Paul Tibbets, um experiente comandante de B-17 no teatro europeu da guerra e considerado o melhor na função por seus superiores, havia sido chamado a Colorado Springs para organizar e treinar um grupo de bombardeios para uma missão ultra-secreta que poderia acabar com a guerra. O Corpo Aéreo do Exército dos Estados Unidos não queria uma missão suicida. Assim, o trabalho de Tibbets era descobrir como lançar a bomba nuclear com segurança, conduzida por uma equipe especialmente treinada. Ele deveria preparar 2 esquadrões de bombardeios, um para o Japão e outro para a Alemanha. Tibbets conseguiria todos os homens e recursos que precisasse. Como núcleo do seu 59º Grupo, Tibbets escolheu uma unidade de B-29 pronta para o combate e começou a trazer os melhores tripulantes de B-17 que conhecera durante sua carreira nesta aeronave.
Esses homens formariam a tripulação do Enola Gay, a aeronave de Tibbets batizada com o nome de sua mãe, e ajudariam Tibbets a treinar outras tripulações para outros bombardeios nucleares que fossem necessários para o fim da guerra. Naquele grupo aéreo, apenas Tibbets sabia o verdadeiro propósito da unidade, conquanto as tripulações entendessem que se tratava de uma missão especial e decisiva para o destino da guerra, e que o sigilo de seu treinamento era impositivo, sob pena de transferência compulsória para as Ilhas Aleutas, no Alasca. Como alguém lança uma bomba nuclear e foge em segurança? Para voarem mais alto, mais longe e mais rápido, os B-29 de Tibbets foram completamente desarmados, exceto o canhão de cauda, desmuniciados e despojados de qualquer equipamento desnecessário à missão nuclear, e assim lançaram bombas fictícias em treinamento, praticando incessantemente manobras de evasão em uma base isolada no estado americano de Utah, batizada pelas tripulações de O Fim do Nada. A Alemanha, nesse íntere, se rendia em 8 de maio de 1945. Então, o 509 tinha apenas um alvo, o Japão. Em maio de 1945, o 509 começou sua transferência para Tinian, uma ilha no arquipélago das Marianas, a 1.200 milhas do Japão, conquistada numa sangrenta batalha de 9 dias pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos em 1944. Os cibis, batalhões de construção, prepararam a ilha para o recebimento das superfortalezas B-29, incluindo a construção de 6 pistas de 2.600 quilômetros, consideradas as mais longas do mundo na época. As aeronaves e tripulações de Tibbets não participavam dos raids incendiários de baixa altitude das demais B-29 de LeMay a partir de Tinian, sendo consideradas por isso equipes mimadas que não contribuíam para o esforço de guerra, até que se espalhou a notícia pela ilha que seu treinamento especial em bombardeio de alta altitude poderia acabar definitivamente com a guerra. Em 26 de julho de 1945, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, o primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill, e o presidente da China, Chiang Kai-shek, emitiram um documento que delineou os termos de rendição do Império do Japão. O ultimato afirmava que, se o Japão não se rendesse, enfrentaria destruição imediata e total. A resposta oficial do Japão foi o silêncio. Durante o mês de julho, os voos finais de treinamento para sua missão nuclear sobre o Japão, diurnos, em altas altitudes, mas longe do alcance das antiaéreas e dos caças inimigos, fizeram com que a visão das pequenas formações de B-29 do 509 parecesse habitual e inofensiva para os japoneses. Foi elaborada uma lista de cidades-alvo. Hiroshima estava à frente da lista. Então, em 6 de agosto de 1945, 8h10 da manhã, hora local, 32 mil pés acima da cidade de Hiroshima, no Japão, um solitário bombardeio americano B-29 abriu caminho em direção a um ponto sobre o centro da cidade. Voava alto demais para os caças ou a antiaérea da defesa da capital, e um único bombardeio inimigo, mais uma vez, não parecia ser motivo de preocupação, até que um único objeto de 5 toneladas caiu do compartimento de bombas da aeronave, que então manobrou numa violenta curva ascendente, para a esquerda, que o afastaria do alvo o mais rápido possível. Era uma manobra evasiva que a tripulação havia praticado muitas vezes. A 1.800 pés da cidade, o objeto batizado Little Boy, ou Garotinho, explodiu em uma erupção inimaginável de calor e luz, uma única arma, com poder de aproximadamente 22 mil toneladas de TNT. Em um instante, sua bola de fogo de 1.200 pés atingiu 4.000 graus centígrados, quase a temperatura da coroa solar, e num raio de 1 quilômetro, a areia derreteu em vidro e todos os seres vivos foram vaporizados ou transformados instantaneamente em carbono. O gênio havia saído da garrafa.
O Último Trem de Hiroshima, de Charles Pellegrino, publicado em 2010 pela Textos Editores, oferece aos leitores uma verdadeira máquina do tempo, trazendo a força dos eventos que devastaram o Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Charles Pellegrino alterna inúmeros relatos de sobreviventes, aviadores americanos que voaram aquelas missões nucleares, com pesquisas arqueológicas e históricas, para trazer à tona os 2 dias trágicos em Hiroshima e Nagasaki, exatamente como ocorreram e por que ocorreram. Parafraseando o autor, se as bombas atômicas deveriam ou não ter sido detonadas sobre Hiroshima e Nagasaki, é um assunto que desde seus lançamentos é motivo de intensos debates éticos e estratégicos, tornando-se cada vez mais repulsivo aos habitantes de um mundo que não viveu aquele conflito, mas sob o fogo dos raids incendiários de Limei, que ajuntavam corpos e destroços, cidade após cidade, às vésperas de uma invasão anfíbia ou da hecatombe nuclear, o que se via era um Japão ajoelhado, mas não vencido. Em Hiroshima, o raio do Marco Zero, termo que designa o ponto na superfície da Terra diretamente abaixo de uma explosão nuclear, cobria quase 1 quilômetro. Como nos conta a obra de Pellegrino, em uma ponte situada no centro de Hiroshima, a Ponte T, ou a Ponte Aioi, ponto de alvo na mira do Enola Gay, um homem ainda podia ser visto puxando um cavalo, embora tivesse cessado completamente de existir. Seus passos, os passos do cavalo, e os últimos passos das pessoas que estavam atravessando a ponte com ele em direção ao centro da cidade foram preservados na superfície da estrada, que ficou instantaneamente alvejada, como por obra de um novo método acidental de fotografia com flash. Descendo um pouco mais o rio, a quase 140 passos do centro exato da detonação, e ainda dentro da mesma fração de segundo, mulheres sentadas nos degraus de pedra da entrada do banco Sumimoto, esperando as portas se abrirem, evaporaram, quando ao redor delas o céu se abriu. Naquele 6º dia de agosto de 1945, ninguém que tivesse concebido, projetado ou montado a bomba de Hiroshima sabia de onde tinha vindo os núcleos de urânio ou o que a ciência tinha conseguido realizar. Nenhum dos homens que conduziram essa estranha alquimia havia entendido que o átomo de carbono que fluía em suas veias era como o urânio, poeira de estrelas, derivada de supernovas. E mal sabiam Einstein ou Oppenheimer que os núcleos de carbono e urânio pudessem ocultar algo muito menor, o chamado mundo quântico, cuja descoberta, aliás, foi premiada com o Nobel de Física em 1932 a Werner Heisenberg, físico teórico alemão, que pertencia a Uranverein, ou Clube do Urânio, que era o projeto de energia nuclear da Alemanha nazista para desenvolver e produzir suas armas atômicas, tema abordado em outro vídeo desse canal. A 3 quilômetros do Marco Zero, o engenheiro naval Tsutomu Yamaguchi, natural de Nagasaki,
conseguiu sair da vala de irrigação onde havia caído e ingressou em um mundo que parecia ter se tornado de golpe mais escuro que um eclipse total do Sol. Com apenas 29 anos na época, Yamaguchi estava em uma viagem de trabalho em Hiroshima, quando a Little Boy foi lançada. A sensação que o Sr. Yamaguchi tinha em um lado do rosto era de que milhares de agulhas incandescentes tinham perfurado sua pele, e ele tentava abrandar o calor com o barro da vala. Na manhã seguinte, parcialmente recuperado das queimaduras radioativas, do tímpano perfurado e da cegueira parcial, Yamaguchi, alguns colegas e outros sobreviventes que se reuniam pelo caminho da destruição foram até uma estação de trem e conseguiram comprar passagens para deixar tudo aquilo para trás. Às 15 horas de 8 de agosto de 1945, eles começariam uma viagem a bordo do último trem partindo de Hiroshima. Seu destino: Nagasaki. No dia 6 de agosto de 1945, segundo nos informa Charles Pellegrino, o presidente Truman anunciou projetos em andamento de bombas ainda mais poderosas do que aquela lançada sobre Hiroshima. Poucos em Moscou ou Tóquio poderiam imaginar que apenas uma arma nuclear restava no arsenal americano, e nenhuma das milhares de pessoas reunidas ao redor de aparelhos de rádio, nas salas de estar do mundo, teria duvidado da afirmação de Truman de que a bomba de Hiroshima era mais potente que 20 mil toneladas de dinamite. Diz que, oficialmente, a bomba constaria nos livros de história como tendo liberado 22 quilotoneladas. Porém, avaliações científicas posteriores apontariam a um número consideravelmente menor. Os registros da Operação Thunderbird, a missão de Hiroshima, do 509, apontam 12,5 quilotoneladas. Se comparada à bomba que em pouco tempo seria detonada sobre Nagasaki, a arma usada em Hiroshima seria pelo menos 50% mais fraca. Nos esclarece Pellegrino que de todos os desafios do Projeto Manhattan, o maior deles não residia em fazer o urânio entrar em fissão, mas levá-lo a entrar em fissão eficientemente e no momento certo, evitando que detonasse em momento indesejado. Poucos, além de alguns tripulantes do Enola Gay, especialmente seu comandante Paul Tibbets, conheciam o verdadeiro tamanho da preocupação e discussões que existiam sobre o quão pronta para a detonação a geometria interna deveria estar no momento da decolagem. O livro descortina, assim, que a discussão sobre como e quando precisamente armar o dispositivo de detonação tinha sido encerrada de forma quase premonitória na manhã de 5 de agosto, com um acidente fatal causado pela queda de uma B-29 não envolvida em missão nuclear durante sua decolagem na base em Tinian. Até aquele momento, a discussão parecia ter sido por fim resolvida, com um plano de decolar com a bomba completamente armada e pronta. O capitão da Marinha William Parsons, especialista em bombas atômicas dos laboratórios de Los Alamos, um dos 2 laboratórios nos Estados Unidos, onde se realizou o desenho das armas nucleares, e chefiado por Julius Oppenheimer, interpretou o acidente de 5 de agosto como um aviso final e reverteu o plano, pois um choque inesperado entre os anéis de urânio poderia gerar calor suficiente para disparar os detonadores da bomba, destruindo toda a base aérea da ilha de Tinian. O artefato nuclear seria, então, armado durante o voo sobre o vasto Oceano Pacífico. Parsons passou a tarde da véspera do lançamento praticando armar e desarmar a bomba, até os gatilhos começarem a gastar a pele da ponta de seus dedos, se negando a manejar o sistema de detonação com luvas protetoras. Ele insistia em aprender a sensação do toque de cada carga, plug e parafuso durante o que prometia ser um procedimento difícil num compartimento de bombas chacoalhante, enquanto Enola Gay e seus 2 B-29 de escoltas
adaptados com os mais diversos sensores de avaliação daquele evento inédito, voavam em direção ao seu alvo. Após o bombardeamento de Hiroshima, o presidente Truman anunciou: se eles não aceitarem os nossos termos, podem esperar uma chuva de fogo vinda do ar, nunca antes vista na Terra. O governo japonês não reagiu mais uma vez. Internamente, o imperador Hirohito, o governo e o Conselho de Guerra consideraram 4 condições para a rendição: a preservação da instituição imperial, o Kokutai, a autonomia imperial para o desarmamento e a desmobilização, nenhuma ocupação do arquipélago japonês, da Península da Coreia ou de Formosa, hoje Taiwan, e que a delegação da punição dos criminosos de guerra ficasse com o governo japonês. Os termos aliados eram a rendição incondicional, diante da qual o silêncio japonês viria a ocasionar uma nova investida nuclear em seu território, a segunda da história. Em Tinian, Charles Sweeney ficou sabendo durante uma instrução à tarde que o arsenal do exército imperial japonês na cidade de Kokura seria o próximo alvo nuclear. No caso improvável, dadas as condições do tempo, de que um excesso de nuvens cobrisse Kokura, Nagasaki se tornaria o alvo secundário. Sweeney esperava que o alvo fosse Kokura. Depois de mais de uma semana de estudo intenso, ele conhecia as ruas e edifícios nos 2 lugares tão bem quanto os da sua cidade natal, Lowell, Massachusetts, nos Estados Unidos. Então Sweeney decidiu fazer tudo o que pudesse para lançar sua bomba em Kokura. Ele tinha dúvidas, contudo, de que a bomba chegaria tão longe. Sweeney conhecia os funcionamentos anômalos de fusão que, se ocorressem com uma bomba de plutônio, teriam desencadeado a fúria de 1000 sóis sob a barriga do B-29. A bomba de plutônio Fat Man era muito mais complicada que o dispositivo de urânio utilizado em Hiroshima, tanto que não poderia ser armada em pleno voo como fora Little Boy, e teria de ser ativada um pouco antes de ser lançada pelas portas do compartimento de bombas. Pessoas foram conhecidas por terem saído de Hiroshima rumo a Nagasaki e chegaram à cidade justamente quando a segunda bomba foi detonada. Uma delas, Tsutomu Yamaguchi, é a única pessoa que experimentou os efeitos do cataclisma no Marco Zero 2 vezes. Na segunda vez, os efeitos da explosão foram desviados em torno do vão das escadas em que Yamaguchi estava, salvando-o juntamente com outras pessoas próximas, enquanto tudo em volta desaparecia. Esses e muitos outros relatos sobre os 2 ataques nucleares da história estão a bordo do último trem de Hiroshima.